Hoje eu vou falar-vos acerca, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Eu disse que na oração do Pai Nosso, esta última cláusula é alguma coisa que não faz parte do original, mas é algo que está explícito, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Agora, esta cláusula, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é provavelmente a cláusula que mais problemas criou aos teólogos. E por que é que eu digo isso? É porque em todos os livros de teologia, quando se fala um pouquinho acerca do Pai Nosso, esta é uma cláusula que acaba por ser como aquela pedra no sapato. Eu não sei quanto, se vocês já tiveram, penso que sim, já tive algumas vezes pedra no sapato e é uma coisa chata, a gente anda um bocado, magoa, depois fazemos assim, depois fazemos assim outra vez, e a pedra só quando a gente tira o sapato e a remove é que nós andamos com facilidade. Esta cláusula tem sido uma pedra no sapato porque os teólogos sentem, principalmente todos aqueles que estudam acerca do caráter de Deus, que sentem com razão de que Deus não poderia deixar as pessoas caírem em tentação ou no mal em nenhuma circunstância, porque é contrário ao seu caráter. Então, quando eles estudam o caráter de Deus e estudam acerca de quem Deus é, da bondade dele, da graça dele, da misericórdia dele, do favor dele, etc., de ele ser Deus bom, justo, amoroso, então eles acham que esta cláusula não faz muito sentido na oração. E eu estive a ler, foram feitos muitos esforços ao longo dos anos para remover como alguma coisa que não fazia parte da declaração ou da oração inicial de Jesus. Mas foram esforços em vão, porque faz todo o sentido Jesus ter dito isto. E faz todo o sentido, provavelmente não para aquelas pessoas que estão a iniciar a sua caminhada em Cristo, mas para nós que já o conhecemos há muitos anos, porque entendemos que esta oração expressa, tal e qual como está, na perfeição, o verdadeiro conteúdo da mensagem de Jesus ao longo. Eu disse no início que esta é uma forma condensada e talvez o manual mais completo dos ensinos de Jesus acerca do desenvolvimento do nosso espírito, do desenvolvimento da nossa alma. E a oração do Pai Nosso, como eu disse no princípio, ajuda no nosso desenvolvimento cristão. Quando nós começamos por perceber que Deus é o nosso Pai, Deus não é aquele que nos condena. Deus não é aquele que é barbudo, cabelos brancos, com um pau na mão pronto a dar-nos na cabeça quando a gente falha. Deus não é assim. A religião ensina isso. Mas Deus não é assim. Deus tem uma relação comigo e com vocês de pai para filho. A maneira como eu me relaciono é de filho para pai. Então, a relação pai-filho é uma relação amorosa, é uma relação em que a Bíblia até chega a dizer que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, nós precisamos aprender a olhar para as pessoas que estão à nossa volta como pessoas que são nossos irmãos. Alguns deles é que não sabem que são irmãos. Mas Deus também é o Pai daquele que ainda não sabe que Ele é o Pai.
Aham. Ele não é pai de uns e não deixa de ser pai dos outros. Ele é pai de todos. Ele enviou Jesus para morrer, não por alguns, mas por todos. Então, as boas novas passa por nós mostrarmos àquelas pessoas que vivem de forma que não se relacionam com Deus. Nós precisamos mostrar a essas pessoas que Deus é Pai, que Deus as ama, que Deus as cuida delas. E quando isto acontecer, nós deixaremos de ouvir frases como aquelas que nós às vezes ouvimos: se Deus é bom, porque é que Ele deixa isso? E às vezes Ele não deixa, nem tem nada a ver com aquilo. Nem Deus, nem o diabo. Porque a gente também gosta muito de culpar o diabo por aquelas coisas que a gente faz. Né? Às vezes é simplesmente consequência da nossa má escolha. Se a gente não pedir, por exemplo, direção a Deus, fazemos uma coisa, corre mal, porque é que a gente vai dizer que Deus, tu não olhaste para mim, Deus, tu não te interessas comigo, o diabo, tu estás amarrado em nome do Senhor Jesus, está quebrado aí. E pulamos e saltamos. Nós é que temos de assumir a nossa responsabilidade, perceber que há princípios que nós violamos. E porque nós violamos o princípio, nós estamos a viver aquilo. Então há uma responsabilidade também que é nossa, porque Ele é meu Pai. E por aí fora, nós estudamos várias passagens nesse sentido. Então a oração do Pai Nosso é este manual. E quando ele utiliza esta cláusula, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é porque Jesus conhecia muito bem os perigos e as dificuldades subtis que a alma em desenvolvimento espiritual iria passar após aquela fase inicial. Jesus, ele não via somente o presente, ele via o futuro. Ele via o futuro. Então, ele sabia perfeitamente os problemas, as dificuldades, aqueles ardis muito subtis pelas quais tu irias, ou pelos quais tu irias passar no teu desenvolvimento espiritual. Então, o que eu posso dizer é assim: quanto mais nós oramos, quanto mais nós adoramos, quanto mais tempo nós dedicamos à meditação, quanto mais nos treinamos espiritualmente, mais sensíveis nós nos tornamos. Verdade? Então, se eu oro, mais. Se eu treino espiritualmente, se eu medito na palavra de Deus, meditar, falar para mim mesmo, mastigar, bater dentro, trazer à boca, voltar como animal ruminante, a gente medita dessa forma, então mais sensível eu me torno. Se nós passarmos muito tempo a trabalhar a nossa alma, e trabalhar a nossa alma de forma correta, nossa alma, eu acho que é uma coisa muito mais ampla do que aquilo. E o ano passado, isto para mim começou a mexer muito, porque às vezes eu digo a alma é a mente, a vontade e as emoções, mas tenho vindo a descobrir que a alma é muito mais do que a nossa mente, é muito mais do que as nossas emoções, a alma é muito mais do que as nossas decisões ou vontade. Então, quando nós começamos a trabalhar ou desenvolvemos a nossa alma, a verdade, e o fazemos da forma correta, nós podemos dizer que isto é excelente. Mas, como em todas as outras coisas, há sempre o inverso da medalha, há sempre o reverso da medalha. Eu costumo dizer várias vezes à Ana, quando nós conversamos, que a moeda tem sempre duas faces.
E agora, no caminho, a gente vinha a falar um pouquinho acerca disso na viagem. Ela até mostrou uma coisa que escreveu, etc. E estava a dizer, essa é a verdade, há sempre um outro lado, porque tudo é redondo. A minha mãe dizia, Adriano, e tu conheceste-a, e conheces ainda, graças a Deus, ela sempre dizia, filha, a gente nunca cospe para o ar. É um ditado, a gente nunca cospe para o ar, porque o cuspe pode cair em cima da nossa cabeça. E havia uma coisa que ela estava sempre a dizer, ser humilde, filho. Ser humilde. Guarda o teu coração, ser humilde. E havia outra coisa que ela fazia quando nós estávamos em Moscavide e tínhamos aquelas velhotas todas no final do culto a vir abraçar e dar-me beijinhos, e algumas, porque o culto tinha sido potente, choravam, ranhosavam, etc. E davam-me aqueles beijos todos. No fim, ela esperava sempre e via-me trazer aqueles toaletes pequeninos, que ela sacava não sei aonde, dizia, filho, limpa a tua cara, que tu vais cheio dessa ranhuça e das lágrimas das irmãs. Mas ela sempre dizia isso. Então, há o reverso da medalha. Quanto mais sensíveis e espirituais nós nos tornamos, escutem bem, mais poderosas e eficazes as nossas orações se tornam. E maior é o nosso poder de cura e mais depressa nós progredimos. E esta é, de facto, uma verdade simples. Eu conheço Deus, eu crio intimidade com Ele, eu oro, eu medito, eu vou ver as minhas orações, por causa da comunhão, serem mais eficazes, mais poderosas, eu vou progredir mais rapidamente. No entanto, agora escutem, no entanto, pela mesma razão, nós nos tornamos vulneráveis a formas de tentação que outros não têm. Então, quanto mais tu cresces, há um lado da medalha que as tuas orações são poderosas, tua oração é respondida, cura, libertação, etc, etc. Mas isso não significa, por outro lado, que nós não estejamos sujeitos a tentações muito subtis. Não é aquela tentação de nós, agora somos muito espirituais, até acabamos, porque são pentecostais, de falar em línguas, ou isso, agora vou ter a tentação, se este irmão que está aqui se distrair, eu não trouxe guarda-chuva, vou meter aqui o guarda-chuva e vou levar para casa. Ninguém é tentado com essa porcaria, embora alguém costuma tirar os guarda-chuvas à entrada da igreja, não é? Algumas vezes, a mim já me tiraram algumas vezes, não aqui, mas em alguns lugares, não é? Então eu procuro esconder sempre o meu num sítio onde ninguém olha muito para ele. Mas ninguém vai se sentir tentado para ir roubar a Bíblia, ninguém vai se sentir tentado para ir roubar a carteira do irmão que está sentado ao lado ou está sentado à frente. Não estamos a falar desse tipo de tentações, mas são aquelas transgressões ou aquelas tentações aparentemente menores, aquilo que a Bíblia diz que são as pequenas raposas que estragam as nossas vinhas. Vocês conhecem esse versículo, né? Da raposinha que estraga a vinha, que vão essas pequenas tentações, essas coisas aparentemente insignificantes, e muitas delas ninguém vê, que vão estragar e fazer fraquejar o nosso poder espiritual. Vão fazer com que nossa força
nossa alegria, nosso poder rapidamente seja dissipado se nós também não combatermos essas tentações de forma rápida. Então, à medida que nós progredimos, esperam-nos novas e poderosas tentações, sempre prontas a derrotar-nos se nós não estivermos vigilantes. Querem exemplos? Vou dar alguns. A tentação, e essa é uma tentação dentro da igreja, a tentação de nós trabalharmos para a nossa glória. Ninguém vê, ninguém sabe, mas a tentação de nós trabalharmos para a nossa glória, ou para o nosso engrandecimento espiritual, em vez de nós estarmos a trabalhar para Deus. Nós dizemos, nós servimos a Deus, mas há aquelas pessoas que deixam a igreja porque não têm logo um cargo quando estão aqui. Então, a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de serviço. Quero dizer a todos vocês que o meu desejo é que todos vocês possam servir e todos possam trazer o vosso contributo para o desenvolvimento do corpo. Esse é o meu desejo. Mas a intenção do teu coração não pode ser: eu estou a trabalhar para a minha glória, em vez de trabalhar para Deus. Eu estou a trabalhar para o meu engrandecimento, em vez de estar a trabalhar para o engrandecimento de Deus. Tentações como nós procurarmos honras e distinções pessoais, a fim de nós termos ganhos pessoais também. Porque há muita gente que lambe botas porque tem em vista o ganho pessoal. Então, esta é uma tentação. E é uma tentação que surge, não é quando a nossa vida espiritual não está em crescimento. Porque quando ela não está em crescimento, a gente faz muita coisa, nem dá conta que fazemos isso. Mas é quando nós estamos em desenvolvimento espiritual que nós nos começamos a perceber dessas coisas que estão dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Por isso esta cláusula faz sentido nós pedirmos para que Ele não nos deixe cair nessas tentações de honraria, de estender tapetes vermelhos, etc. Tentações de nós fazermos distinção de pessoas, por exemplo. Às vezes é fácil fazer a distinção de pessoas. Nós somos todos iguais. Nós somos todos filhos. Então, quando nós fazemos distinção de pessoas, nós estamos a ser tentados a fazer julgamentos. Porque o julgamento não é uma coisa da nossa responsabilidade de fazer. Eu não tenho de julgar ninguém. Não sou eu que separo o trigo do joio, como muitas vezes a gente pensa dizer, nós estamos a separar. Eu já estive em igrejas, infelizmente, já estive em igrejas, e volto a repetir, infelizmente já estive em igrejas, onde no fundo da sala estavam cadeiras, algumas tinham lá escrito disciplinados. E as pessoas estavam lá no fundo sentadas. E já estive numa igreja aqui na Europa, quando foi passado os símbolos do pão e do vinho, o pastor da igreja pediu para que todas as pessoas que estavam disciplinadas pela igreja, muitas delas porque usaram calças, outras por cortar o cabelo, outras porque usavam brincos, para elas ficarem de pé. Então, elas ficavam de pé e o símbolo era passado aos outros. E nós dizemos, isso foi há quantos anos? Não há muitos, e infelizmente ainda há muita gente que age assim.
No outro dia, um ex-colega meu abriu uma igreja porque achava que aquela onde estava, onde ainda segue muitos desses preceitos, achava que já estava a ser aberto demais. Então, na igreja dele, as mulheres ninguém rapa as pernas. E se elas tiverem tendências cabeludas, eu imagino como é que aquilo não vai ser. Eu acho que mete medo ao próprio susto. Mete medo ao próprio susto. Então, são estas tentações de nós preferirmos pessoas, de termos preferências pessoais que vão influenciar o nosso juízo. E quando é um dever sagrado nós tratarmos todos de forma imparcial. Até essas pessoas e esses homens de Deus e esses pregadores e esses ensinadores e esses irmãos que falam isso nas conversas de corredor ou nos bastidores, esses mesmos também são nossos irmãos. E nós não somos chamados para os julgar. Mas pode haver a tentação de nós olharmos para A, para B, X, Y, Z e ficarmos a ver. Acima de tudo, escutem bem o que eu vou dizer, acima de tudo e além de todos, está aquilo que eu chamo o pecado mortal do orgulho. O pecado mortal do orgulho espiritual, para mim, é a suprema enfermidade da mente mais nobre que espreita no nosso caminho com uma facilidade tremenda. Quando nós ficamos orgulhosos. E o orgulho tem muitas expressões diferentes, não é só andar de nariz empinado. Essa é uma coisa, tu achaste superior, etc. Mas o orgulho pode ser visto de muitas formas. Por exemplo, se tu não perdoares, estás a ser orgulhoso. E sabe uma coisa, tu não vais ser perdoado quando tu precisares do perdão. Porque está escrito, é o tal princípio. É tal verdade, é tal revelação. Se tu estás treinado em falar mal da vida das outras pessoas e julgar, este fulano é assim, aquele é assado, deixa-me dizer, vai haver uma altura que alguém vai fazer isso contigo. Porque tu não agradas a gregos e a troianos. E então é importante, nessa altura, tu estás liberto do orgulho. Estás livre do orgulho. Então, orgulho é uma tentação, às vezes, subtil. Muitos bons espíritos, escutem bem, se faz favor, muitos bons espíritos, muitos homens e mulheres que venceram triunfalmente em todos os testes, aliás, da vida, eles já chegaram a uma posição, alguns deles chegaram a uma posição ou uma condição de superioridade e presunção que criou uma cortina de ferro entre eles e Deus. Porque tu não podes achar que és superior e estás aqui todo cheio de presunção. Eu tenho sempre muita dificuldade com aquelas pessoas que se apresentam como tendo resposta para tudo e que sabem tudo e o Facebook e o Instagram hoje é o pregador, é o púlpito de muita gente que gosta de falar dessas coisas. Sabem todas as coisas, têm resposta para tudo. Quando alguém manifesta uma opinião contrária à deles, só chovem 50 comentários e alguns deles agressivos. E isto chama-se orgulho, isso chama-se a pessoa ter chegado a uma condição que se acha superior aos outros, por isso leva a vida a deitar os outros abaixo. E eu posso discordar de ti, tu podes discordar de mim, e ainda assim nos tratarmos com educação, respeito, reverência, submissão uns aos outros, porque essa é a forma bíblica de nós fazermos as coisas. Então, estas são
tentações, não é aquela coisa. Eu já disse, eu gosto de falar isto simples. Muitos irmãos, aqui, alguns, Flávia é a primeira vez, a Jana, o Rafael, eu ia chamar-lhe Joel, mas Rafael. Não conhecem alguns, se calhar, pela primeira vez. Mas eu não estou a falar daquela tentação. Meu irmão, esta noite, ou noite passada, mandou-me uma coisa em que a mulher estava a perguntar ao marido, dizia, oh, querido, por que é que vocês, os homens, olham sempre para as mulheres? Vocês todos olham para as mulheres. E a resposta dele, filha, vocês são todos iguais. Vocês são todos iguais. Vocês estão sempre a olhar para as mulheres. E ela disse, ele disse, filha, a gente olha para as mulheres porque vocês são todas diferentes. Então, eu não estou a falar dessa tentação, olhar, eu costumo dizer, isso ajudou muito, quando eu tinha 14 anos, o meu professor da escola dominical ajudou muito. Ele disse-me, João, eu tinha 14 anos, naquela altura da descoberta da sexualidade, as mulheres, a gente olhava para as miúdas, aqueles beijinhos às escondidas, etc. E ele dizia, não tenhas problema em olhar a primeira vez para uma mulher e quando ela for muito bonita, dá graças a Deus pela criação de Deus. Grande criação, grande mulher. Caraças, pá. Lá no Brasil dizem caraca, né? Ele diz, tem cuidado. Ele dizia-me, tem cuidado em olhar a segunda vez. Porque quando olhas a segunda vez, os teus olhos viram raio-x. Então, não estou a falar desse tipo de tentação que nós conhecemos, que nós nos apercebemos dela, nós conhecemos. Estou a ir a lugares muito mais íntimos, a condições de superioridade e de presunção que faz com que uma barreira seja construída entre nós e Deus. Grande saber, escuta, grande saber implica grande responsabilidade. E a traição da grande responsabilidade acarreta consequências para nós. Mas é para nós. Não é para ti. Aquilo que é teu é para ti, o que é dos outros é dos outros. Então, há necessidade de nós ficarmos conscientes disso e nos apercebermos de que há um trabalho que necessita ser feito na nossa vida. E esta cláusula deve ser usada por nós, dizer, Deus, ajuda-me, Deus livra-me destas tentações, livra-me da falta de humildade, livra-me do orgulho, livra-me desta ideia de que eu sou superior, livra-me destas coisas. Eu oro, eu cresço, desenvolvo, tenho benefícios ao encontro, muitas coisas, mas não sou eu que curo ninguém. É Deus quem cura. Então eu não posso desenvolver aquela ideia, eu sou o Todo-Poderoso. Até porque, espero ser bem interpretado, se faz favor, espero mesmo. Minha oração é, aqui há 30 anos, 40 anos atrás, a igreja andou atrás das superestrelas. E tivemos muitas superestrelas. Não vou usar nomes por uma questão ética, mas nós tivemos muitas superestrelas.
pessoas que faziam, que aconteciam, etc. Bom, bom. Muita gente chegou ao conhecimento de Jesus por causa disso. Mas o outro lado da moeda é que esses dons, essas chamadas, existiam na vida das pessoas para treinar o corpo a fazer. E a maior parte deles não o fizeram, então quando o ministério deles acabou, acabou tudo o resto. Então, é destas tentações que nós precisamos livrar-nos, né? Nós precisamos livrar-nos delas. Os antigos escritores, conscientes destes perigos, que escreveram com tanto talento, eles fizeram alegorias neste sentido. E uma das coisas que a Bíblia chama a minha e a vossa atenção é para que nós não possamos ou não cometamos o erro de deitar pérolas a porcos. Portanto, eu não posso impor a verdade a alguém que não quer recebê-la. Eu não posso ajudar alguém que não quer receber ajuda. Eu não posso chegar a lugares onde as pessoas têm o coração delas endurecido. Não posso. E até crentes têm coração endurecido. Porque acham que já sabem tudo e que é sempre de uma determinada maneira. Voltamos ao início. Porque é que todos os anos tu fazes votos, estabeleces alvos e não alcanças a maior parte delas? É porque tu se calhar não estás a fazer da maneira correta. E tu precisas de ajuda. Tu precisas chegar junto de alguém que te ajude. Mas tu és suficientemente orgulhoso e espiritual para fazer salabi, salabai ou glória. Eu não preciso de ninguém. Deus é comigo. Cristo é tudo em mim. E Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. Mas nós precisamos de nos encorajar, suportar, de ensinar, etc., considerar até o outro superior a nós, não é os ensinos, não são esses os princípios. Então, nós precisamos, nesta caminhada, perceber isso. Não temos de deitar ou fazer com aqueles que não querem nada alguma coisa. Mas o caminho da alma, escutem bem, o caminho da alma para a perfeição é comparado a um viajante que vai passando por sucessivos testes e vai vencendo-os. Então, à medida que eu vou trabalhando a minha alma, no trabalho da minha alma, eu vou encontrar testes, eu vou encontrar provas, eu vou encontrar tentações. Mas à medida que eu vou vencendo, e alguns dizem, mas consegue vencer todos? Não. Às vezes, não naquele dia, não naquela hora, mas cá dentro continua a haver a consciência e a voz do Espírito Santo a dizer, este ainda não está vencido. Porque nós somos filhos. O Pai ama-nos. O Pai corrige-nos em amor. Não é em condenação, porretada na cabeça. Não é espetar um murro na cara. Deus ama e Deus vai fazendo essa correção na nossa vida de forma progressiva. Eu sempre digo a pessoas, porque às vezes há muita ideia acerca das pirâmides, da responsabilidade e das prioridades. Às vezes há muita ideia do que o reino é um reino de avanços, de recuos, etc. Eu gosto muito deste hino que nós cantamos. Gosto muito que o último que nós cantamos, Deus do recomeço, que a graça, não de julgamento. Mas o nosso Deus não é só um Deus de recomeço, o nosso Deus é um Deus de progressão. Concordo, em parte. Não sei quem é o autor,
nem sei quem escreveu, mas para mim o meu Deus é um Deus de progressão. A Bíblia diz, o reino de Deus é um reino sempre crescente. Então, se um reino sempre crescente, onde é que está o reino dele? Dentro de mim, dentro de ti. Então, o reino de Deus está sempre a crescer dentro de ti. Há momentos quando nós estamos neste crescimento e às vezes andamos num determinado nível, nós andamos por aqui, aparece um teste. E a gente não vence o teste. Aqui. Então, ele continua dentro de nós, a ajudar-nos e nós continuamos a caminhar, nós continuamos a alcançar vitórias noutras áreas, nós continuamos a alcançar bênção de Deus, nós vamos progredindo, nós vamos avançando, vamos conquistando coisas no reino de Deus, nós vamos sempre a progredir, estamos a subir de nível e quando nós chegamos a determinada altura, nós subimos para um outro patamar e quando subimos ao outro patamar, nesta fase onde ali nós não vencemos o teste, nós vamos enfrentá-lo outra vez. Só que agora já estamos num nível superior. E uma das duas coisas acontece. Ou a gente aqui vence, ou a gente aqui não vence. E se não vence, o caminho é o mesmo. E eu não vou pedir para me porem ali uma cadeira, mas o caminho é o mesmo. A gente vai progredindo e quando chegamos aqui, no tal patamar mais alto, onde a gente falhou em alcançar a vitória naquele teste, nós vamos enfrentá-lo outra vez. E a gente ganha, ou continua sem ganhar, e a vida continua assim. Então, o reino, esta coisa de sempre com recomeços, dá sempre a sensação que a gente anda para trás. Eu sei que na vida, às vezes, damos um passo atrás para a gente dar 3 ou 4 para a frente, eu sei. Né? E às vezes a gente tem de acertar o passo. Quando eu era mais novo na igreja, onde eu cresci, e quando comecei a despertar com essa idade, dos 15, 16 anos, 17 anos, principalmente aos 17, 16, eu ouvia na igreja, nós temos de pedir sinais. Lembras-te? Temos de pedir o sinal a Deus para saber quem é a nossa mulher. Quem é que é a mulher que Deus tem para nós? Temos de pedir um sinal a Deus. E eu gostava às vezes de... E eu dizia, caraças, não... sinal, como é que eu vou ter sinal? Como é que eu vou pedir um sinal se aquela é para mim? Porque às vezes assim, mais novo, um mês eu gostava desta, outro mês eu gostava daquela. Qual era o sinal? E eu lembro-me, quando eu namorei com a Mami, eu lembro-me que fazia isso algumas vezes. Eu fiz isso algumas vezes. Criancice, mas eu fiz, Inácia. Que era, eu estava neste lado do passeio, tinha a estrada para atravessar, e eu fazia oração e dizia, Deus... se ela é a que tu escolheste para mim, faz com que eu suba o passeio com o pé direito. Sério, eu fiz isso muitas vezes. E houve muitas vezes, porque aprendi isso. Antigamente éramos obrigados a frequentar a mocidade portuguesa, e quando a gente tinha de marchar, né, então a gente fazia uma coisa que se chamava acertar o passo. Então, quando eu chegava ali e vi que ia subir com o pé esquerdo, eu acertava o passo e subia, porque era aquela que eu queria. Então, nós às vezes, na nossa vida, e transportamos isso, coisas que fizemos na infância, nós transportamos para o futuro. Nós não vivemos um tempo de andar a pedir sinais a Deus.
Nós hoje não somos guiados por sinais, nós hoje somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra. Ponto final. Eu não preciso dizer, dá-me um sinal. Qual sinal? Qual carapuça? Então, nesta caminhada, quando nós vamos trabalhando e progredindo, Deus vai cuidando e mexendo com cada um de nós. Então, nós vamos chegando a uma altura nesta caminhada progressiva que vamos alcançar vitória. Deus não precisa dar-nos coisas, daquelas tentações que parecem ser as mais complexas. Ele já sabe que no trabalho da nossa alma nós já temos problemas e testes e situações suficientes com as quais trabalhar. Certo? Para um pouco e pensa. Não te vás embora sem. Não é a minha oração, nem é a tua oração. Se tu vives constantemente a ter uma língua de trapo, eu posso orar 50 vezes, pôr-te careca, como eu e o Flávio somos. A gente ora, a gente abana, a gente pode orar, mas a língua de trapo muda, não pela minha oração, mas pela tua decisão de controlares a tua língua. Porque não é Deus que faz, és tu que fazes. Está escrito. Está escrito. Então, nós temos trabalho, temos essas tentações, nós estamos desse progresso. Por isso, Deus introduziu esta cláusula para que eu e tu possamos, de alguma forma, pedir a Deus que não sejamos confrontados com algo que seja demasiado grande para o nosso nível atual de compreensão. Porque há coisas que nós hoje não conseguimos compreender. E Ele não nos deixará tentar, está escrito, para além daquilo que eu e tu conseguimos. Qual é o versículo? Suportar. Então, Deus tem isso para nós. Então, se eu e vocês formos sensatos, de uma forma diária, nós vamos trabalhar a sabedoria, vamos trabalhar a compreensão, vamos trabalhar a pureza, vamos trabalhar a orientação do Espírito Santo e vamos trabalhar de forma que nós, com facilidade, possamos ser orientados por Ele. E a palavra diz, nenhum mal vos acontecerá, e vocês devem saber que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos, até ao fim do mundo. E com isto termino. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino. Reino significa toda a criação em todos os planos, em todas as áreas. Porque quando nós falamos de reino, vimos isso lá atrás, nós estamos a falar da presença de Deus. Nós estamos a falar de reininhos, nós estamos a falar da presença de Deus. Então eu tenho de reconhecer a presença de Deus. Teu é o reino. Livra-me dali. E o teu é o reino. A tua presença se manifesta. A tua presença está conosco. A tua presença, lembram-se daquilo que eu disse? Eu e vocês somos a expressão ou a manifestação de Deus. Então, quando a presença está em nós, eu e vocês manifestamos e expressamos Deus.
Amém? Depois diz o poder. Como é óbvio, aqui está a falar não o poder humano, mas o poder de Deus. E nós sabemos que Deus é o único que tem poder. E então, quando eu faço algo, quando eu oro, quando eu vejo resultados, eu tenho de entregar essa glória para Ele, eu tenho de entregar ou reconhecer que é esse poder de Deus que me ajudou a fazer tudo aquilo que deveria ser feito. Se nós tivermos um pianista, é através das mãos do pianista que ele expressa aquilo que está dentro dele. Então, toda a humanidade pode ser vista como os dedos de Deus. Nós expressamos Deus através dos nossos dedos, através daquilo que nós fazemos e expressamos, reconhecendo que o poder não é nosso, o poder é dele. E depois, se nós compreendermos isto, então nós vamos saber que todas as obras que nós fizermos são parte da inteligência divina através de mim e através de ti. Falávamos no carro acerca da diferença entre conhecimento, sabedoria e revelação. 3 coisas. Para muitos é a mesma coisa, mas são coisas totalmente diferentes. Então, se eu reconheço o poder dele, então a inteligência divina trabalha através de mim para poder chegar até às outras pessoas. Então, eu devo dizer, Deus inspira-me nisso. E Ele vai operar essa mudança em nós, e aí nós vamos compreender na plenitude o que é a onipresença, o que é a onipotência de Deus nas nossas vidas. E Ele vai transformar a tristeza em alegria, Ele vai transformar a velhice em juventude, Ele vai transformar as sombras em luz. E por aí fora, Ele vai transformar. E transforma onde? Em ti. E quando Ele transforma em ti, transforma em nós. Porque nós somos a luz. Nós quem? Nós, igreja. Então, nós fazemos isso. E depois termina. E a glória para todo sempre. O que é a glória? E a glória que recebemos por fazermos alguma coisa. Deixem-me ver se eu me explico e termino. A glória ou o reconhecimento que eu posso receber por alguma coisa bem feita que eu faça, eu tenho de, no meu interior, atribuí-la a Deus, porque ao fim e ao cabo foi Ele que me deu o poder, a graça, a sabedoria para poder fazer. Às vezes nós temos dificuldade em lidar com elogios. Essa era uma área muito difícil na minha vida. Se alguém me elogiava, eu era daqueles, não sei se foi o pastor Jorge, quem foi que disse isso aqui, né, que, não, quem? Foi Susana que disse, não temo, não. E às vezes elogiava-me por coisas que eu fazia, dizia, não, e até ficava vermelho, tomatão, fazia-me lembrar os tempos da escola, quando às vezes roubavam o lanche de alguém, a professora perguntava quem era, eu no fundo ficava todo vermelho, e eu estava sempre a pensar, ela vai pensar que fui eu, ela vai pensar que fui eu. Né? Ou como na escola, né? Onde eu andei, uma vez um colega da frente deu um pum mal cheiroso. Verdade. Deu um pum mal cheiroso. E quando começou a cheirar mal, a professora perguntou, o que é? E ele olhou para trás.
que estava atrás olhou para trás até que chegou ao último. Uma vez, com alguns amigos, na minha turma andava o 31. Não conheço o nome dele, sei que é o 31. Fixei o 31. Porque o 31, em todos os anos que o Liceu Salvador Correia, que foi onde eu estudei, abriu, ele foi o aluno mais inteligente que por lá passou. Tudo 20. Mas aquele tipo não se divertia. O que é que tu fizeste nas férias? Estudei o dicionário. E o gajo usava palavras caras que se fartava. O que é que tu fizeste? Fiz experiências físicas. Não ia à praia, não fazia aquelas coisas normais que a malta nova fazia. E ele estava lá na turma. Eu lembro, Carlos Lemos, o Jorge Anjos conhece, o Moita, o Olgário, e era o terceiro, era o Vitoca. A gente chamava Vitoca. Vitoca era Paulo Jorge. Nós comprámos, naquela altura havia as bombas de carnaval, aquelas bolinhas com líquido lá dentro, que a gente atirava, aquilo cheirava mal, como tudo. E eu lembro-me que na aula de canto coral, nós íamos ter aula de canto coral. Eu cantava no coro da igreja, pertencia a um sexteto, mas na aula de canto coral eu era desafinado. Porque quando ela fazia dó, ré, mi, eu fazia dó, mi, e aquilo que eu queria era ser desafinado. Para o que é que era desafinado? Porque a gente ficava no fundo da sala. Então, no fundo da sala estavam os desafinados todos. Era o que a gente queria. Era o tempo da coboiada. Era o tempo de apanhar carochas lá fora e levar para lá, para fazer corrida de carocha. A professora era uma judia chamada Lígia Izagui. Era o nome dela, nunca me esqueci. E eu lembro-me, nós os desafinados éramos os primeiros a entrar. Então, quando a gente entrou, rebentámos não sei quantas bombas de mau cheiro. Eu estou a dizer, não foi uma, duas, foram muitas bombas de mau cheiro. E depois o Olgário fazia assim e andava a passar no nariz do pessoal. E era um pivete. Quando ela entrou e fechou a porta, era um pivete dentro da sala. E ela começou a rir, pensando que foi alguém que tivesse largado uma bufa e que cheirava mal. Volto outra vez a dizer, não me lembro do nome dele. Encontrei... Não foi o 31. Não foi o 31, foi o 27. Ele era o 27. E o 27, parvalhão, disse à professora, sou professora, sou doutora, não era professora que a gente chamava, sou doutora. Isto não é aquilo que a sua doutora está a pensar. Isto são as bombas do carnaval. E quando ela ouviu isso, sai porta fora, trancou-nos lá dentro e foi chamar o secretário e o reitor do liceu. O secretário era o pai do falecido pastor Tomi, da igreja da Convenção Batista, que quando esteve em Lisboa, ele disse, o meu pai falava de ti, porque na escola eu era malandro. Estudava, dispensei, estudava, mas gostava de me divertir. Então ele disse, teu pai, e ele era 5 anos mais novo do que eu. E quando o reitor entrou, naquele cheiro insuportável, ele perguntou quem foi. E foi um a um, quem foi? Vocês acham que alguém se acusava? Não foi ninguém. Quem é que foi? E a gente depois ficou a pensar, este termo, não sei se no Brasil conhecem, mas nós conhecemos em português, os bufos. Os bufos são aqueles que chibam. Se chibam.
Então, eu, o Lemos, o Vitoca, o Olgar, todos esses, fomos para a esquina da pastelaria Presidente, em Luanda, que está em Odivelas. Aquela pastelaria Presidente de Odivelas tinha os melhores 1000 folhas. Que maravilha aquela coisa. Nós sentámos, fomos lá dentro da pastelaria e em vez de ficarmos dentro da pastelaria a comer e a beber as Coca-Colas, nós viemos para a rua e sentámos-nos na esquina a passar a pente fino todos os nossos colegas a pensar qual destes se vai chibar. Se algum deles se chibar, está feito o bife. E a gente fez isso, e fizemos a lista, e tentámos assegurar que ninguém se chibasse, muito menos o parvalhão do 27, que não tinha necessidade de dizer aquilo. E o reitor disse, toda a gente vai ser expulsa. Vai haver uma falta disciplinar coletiva. E nós todos ficámos assim, porque aí já entrava um senhor chamado Cardoso. Que cada esquerda dele a gente levantava voo. E entrava, e nessa altura a gente ficou assim, vai haver. Sabem quem é que nos salvou? O 31. Não eram 31. Não eram 31. É porque se ele sofresse uma pena disciplinar, ele iria perder todo o estatuto que ele tinha ganho dentro da escola. E que creio que até o dia 2 nunca houve ninguém como ele. 20 a quase tudo. 19,5 uma vez numa disciplina. Ele ensinava a professora de matemática, às vezes. Quando ela fazia coisa, ele dizia, está errado. Tipo, era um crânio. Então, o que eu estou a querer dizer com esta história é a glória. A glória. Tu treinas, tu reconheces, tu és, mas colocas aos pés de Jesus e diz, a glória é tua. A glória é tua. Teu é o reino, teu é o poder, teu é o reino, é a tua presença. Eu sou a manifestação, a presença é tua. Teu é o poder. Então, o que eu faço é por causa do teu poder. E tua é a glória. Eu faço alguma coisa, mas a glória tem de ser transferida para Ele para sempre. Vamos ficar de pé, se faz favor. Obrigado pela vossa paciência. Mas foi para acabar. Teu é o reino, a glória e o poder para todo o sempre. Eu sei que nós vamos ter de sair, mas eu vou pedir que vocês façam 1 minuto, 1 minuto e meio de silêncio, vocês e Deus, todos nós. Não é pelo Pelé, o seu lado, não é pelo Papa Paulo XVI, que foi bom terem feito 1 minuto de silêncio. Bento XVI, desculpa lá. Não é por ninguém, é por ti. Agora a pessoa mais importante és tu. É o Zé, é a Maria, é o Antônio, é a Solange, é Catarina, o Américo, a Liliana, o Adriano. Agora a pessoa mais importante és tu. Pai nosso que estás no céu. Diz o Pai nosso para ti. Pai nosso estás no céu. E pensa, tu és filha. E toda a oração até chegares aqui. Livra-me da tentação. Livra-me desse orgulho. Livra-me de pensar que sou eu que faço tudo. Livra-me destas coisas. Tudo o que eu faço, tudo aquilo que eu tenho, eu deposito aos teus pés.
Eu quero ser instrumento, eu serei instrumento, mas eu não quero barreiras entre mim e ti. Não quero barreiras. Eu quero um fluir e nos testes pelo qual eu passo, que tu me tragas a vitória. Eu sou vencedor, eu quero a vitória. Naqueles em que eu ainda não consegui, ajuda-me na progressão, para que quando eu estiver num nível superior, eu consiga ultrapassar isto, porque o teu reino em mim é crescente. O teu reino em mim é crescente. O teu reino está sendo implantado em mim cada vez de uma forma mais forte. Então, toma tempo agora e ora a Deus. Ora a Deus agora. E deixa a palavra de Deus, a palavra, e eu orei no princípio, que a palavra frutifique na tua vida. Se ela frutifica, quando tu saíres, alguma coisa vai mudar.